Fabiola, essa é uma derrota que eu poderia colocar como uma tragédia anunciada, e eu acho que o governo, de alguma forma, ele previa essa tragédia, ele viu essa tragédia sendo construída, porque todo esse entrave, né, a verdade é que grande parte desse entrave entre Congresso e governo se chama emenda parlamentar. Desde que entrou esse dilema no debate político, desde que entrou esse dilema na relação Congresso, governo, STF, essa relação ela realmente nunca mais foi a mesma. A margem de negociação deixou de ser a mesma. As emendas parlamentares realmente se tornaram algo extremamente precioso e o grande cacife dos parlamentares, né? Ao ponto, quer dizer, não vamos esquecer que nós tivemos um parlamentar convidado para ser ministro e ele recusar. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Era um processo natural, era algo almejado. É como um jogador ser convidado para a seleção brasileira. Um parlamentar que recusa um convite para. Não é qualquer ministério, não. Não é um ministério, não era de povos indígenas, não é um ministério de pouco orçamento que ele pudesse desaparecer depois de pesca e alguma coisa assim. É o Ministério da Comunicação, um ministério que está numa linha de frente importante. E ele recusa. Por que que ele recusa? O que que ele alega quando recusa? Os motivos são diversos, mas a verdadeira razão a gente sabe. Está muito mais interessante permanecer parlamentar tendo o poder dado pelas emendas, ou o poder que teria com as emendas, porque as emendas estavam nesse impasse jurídico, mas com o poder dado pelas emendas, do que ser ministro, ter um alvo nas costas, ficar com uma maior submissão ao governo e ao presidente Lula. Uhum. Esse é o grande entrave do Congresso. Então, de alguma forma, essa era uma tragédia anunciada, e, claro, né, um ano antes das eleições, tudo que pode ser argumentado como um aumento de qualquer tipo de imposto é um prato cheio, é o grande trunfo de qualquer parlamentar do Congresso para fazer a sua rebelião com relação ao governo, porque o tamanho do apoio popular é mais provável. E essa é outra questão, né? O apoio popular. Porque quando a gente fala da derrota do governo Lula no Congresso, há também uma derrota não, mas uma falta de apoio popular, que é isso também que o Josias estava falando, né? O quanto o governo Lula tem essa dificuldade. As pesquisas de intenção de voto que são feitas pelos vários institutos mostram a fragilidade do presidente Lula, né? Eu queria focar no presidente Lula especificamente, Josias, do que isso representa politicamente para ele, né? Olhando para 2026, quais são as chances, inclusive, de ele se fortalecer até as próximas eleições presidenciais, né? Diante dessa derrota do Congresso, diante do que a gente vem acompanhando também por essas pesquisas de intenção. O Lula continua sendo, Fabiola, o candidato favorito à sucessão, porque o outro lado, o lado dos adversários, está pulverizado, há uma divisão. Em algum momento, é presumível que esse outro lado se entenda e apresente um nome, apresente uma candidatura que reúna mais apoio entre os adversários do Lula. Aí nós vamos saber se a força do Lula, ou se o favoritismo momentâneo do Lula decorre da divisão do lado oposto, ou se ele de fato vai fortalecido para a disputa. Agora, não resta dúvida, e as pesquisas sinalizam isso, que não vai ser uma eleição fácil para o Lula. Já não foi em 2022. Ele venceu o Bolsonaro por uma pequena margem. E quando nós verificamos a tragédia que foi o governo Bolsonaro, vencê-lo por uma pequena margem deixa a impressão de que o Lula pode não ter sido vitorioso daquela eleição. Em verdade, o Bolsonaro é que perdeu a eleição porque fez muita bobagem durante os 4 anos de presidente. E o Lula era a alternativa que restava aos brasileiros, mesmo aqueles que não desejavam o retorno do Lula à presidência, era a alternativa que restava para evitar que o país tivesse que conviver por mais 4 anos com o desastre que foi o Bolsonaro, né? Então, o Lula está diante de um teste de fogo. Como ele chegará a 2026? Não chega em condições que ele gostaria, ele preferia estar numa condição melhor, mas as pesquisas já mostram que não vai ser uma eleição fácil para ele. É uma pequena parcela do eleitorado que vai decidir essa eleição. O país continua dividido ali entre antipetistas e petistas,
e tem um pedaço da sociedade que vai ser decisivo para essa eleição. E hoje, o Lula acumula os sinais de que ele chega com uma situação complicada. Quem fez a melhor leitura do que está se passando agora, nesse momento, Fabiola, a meu juízo, foi o líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias. Ele como que vislumbrou um ensaio de desembarque desses partidos do Centrão, essas legendas que se assemelham ao Centrão. Ele disse, esse grupo está dividido, cada um vai ter que decidir agora se quer estar com o projeto do governo, com o projeto reeleitoral do Lula, ou se vai seguir outro caminho. E aí ele faz as contas lá, e ele diz, o que está ocorrendo agora é uma tentativa de estrangular o governo Lula. Com a derrubada desse decreto, o governo vai ter que contingenciar mais, vai ter que congelar mais gastos. 12 bilhões ali, além dos 30 bilhões que já foram congelados. Evidentemente, um presidente que está com problemas de popularidade, está com a popularidade sob questionamento, cortar na saúde, na educação, nesses projetos sociais, obviamente não é a melhor coisa, não é? Então, o Lindenberg esboçou o que se passa. Em algum momento, esses partidos vão ter que explicitar o jogo. E o que está acontecendo agora é um ensaio desse desembarque, é um ensaio do jogo de 2026. Então, a situação para o Lula não é a melhor possível, não, Fabiola.